Olá, internautas do YouTube, do Grupo SC Todo Dia de Comunicação e aqueles que nos acompanham nas ondas da rádio Cidade em Dia, 89.1 MHz. Vamos para mais um episódio da nossa Visão 2030, cujo propósito é trazer para os nossos ouvintes e para os nossos internautas um pouco mais de conhecimento sobre os assuntos que estão diretamente relacionados com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Eu sou o professor Abel Corrêa de Souza, sou coordenador geral do movimento ODS Comitê Criciúma Santa Catarina, e hoje eu tenho aqui a satisfação de ter comigo a Melissa. Eu vou tomar a liberdade de te chamar de Mel, que é como nós sempre nos tratamos. Então, só lembrando aos nossos internautas e aos nossos ouvintes que nós levamos esses episódios ao ar, uma cortesia toda especial do grupo SC Todo Dia de Comunicação e do jornalista Denis Luciano, a quem nós já agradecemos. Mel, quem é a Mel? Boa tarde, Abel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de sempre estar ao seu lado, uma pessoa que eu admiro tanto. Muito Quem obrigado. é a Mel? A recíproca é verdadeira. Muito obrigada. A Mel é uma pessoa que gosta de viver e, além de viver, estudar. E por isso, ao longo da minha vida, eu estudei muito até chegar ao estágio que eu estou, um estágio feliz, em plenitude. Então, eu posso dizer que a Mel, como pessoa, é uma pessoa realizada, com um filho de 14 anos, que mora em Criciúma já. Atleta, jogador de basquete. E a Mel mora em Criciúma já há 47 anos, desde que eu nasci. Nasci em Uruçanga, mas sempre morei em Criciúma. E o meu percurso profissional, eu tenho formação em Direito, sou advogada, compliance officer, e também estudei um pouquinho ao longo da minha vida profissional, né? Tenho algumas pós-graduações, atualmente estou fazendo mestrado em Tecnologia da Informação e Comunicação, que para mim é um grande desafio, porque imagina, eu sou uma pessoa que fiz curso de datilografia. Eu também. E fazer um mestrado em tecnologia é um grande desafio, confesso que não está sendo fácil, é desafiador. Mas o momento, ele requer este estudo. Por que eu digo isso? Como eu trabalho com compliance, que é trabalhar com procedimentos internos, rotinas internas, ajustes dentro das organizações, a tecnologia está muito presente. E principalmente na questão da sustentabilidade, do ESG, que é o foco do meu trabalho, né, diário. E o ESG, nós trouxemos a bagagem da tecnologia muito presente na questão da inovação, do desenvolvimento dos processos internos nas empresas. E por isso que a Melissa é tudo isso, né? Ela está aí no mercado e tem que se desenvolver como qualquer outra pessoa no século XXI. Ô, Melissa, assim, muitas vezes essas palavras, siglas, expressões, para muita gente elas acabam soando como mais um modismo, mais um academicismo e outros ismos mais. E a gente sabe que não é isso aí, né? Tu sabes muito bem, tu és estudiosa da área, eu também me dedico bastante à área, né? Depois nós vamos ingressar um pouquinho nos ODS também, antes de ingressar mais profundamente no ESG, né? Mas compliance. Compliance, depois tem uma outra expressão também, né, que tem muito a ver com compliance, é due diligence, né? Sim. Que estão muito associadas. Mas vamos falar um pouquinho sobre compliance, porque certamente muitos dos nossos ouvintes e dos nossos internautas têm curiosidade sobre o que efetivamente significa compliance, né? Compliance é algo normativo, é algo impositivo, né? Juridicamente, como é que é o termo que vocês utilizam? Juridicamente vinculante, né? Sim. Enfim, tem essa coisa toda. E aí, compliance, é tudo isso? É um pedaço disso? É mais do que isso? Realmente, muitas vezes, as pessoas que não têm familiaridade com compliance pensam que é um bicho de 7 cabeças. E, na verdade, ele não é. Ele é um programa de integridade,
ao ponto de que empresas que querem demonstrar, que trabalham com conformidade, e aí vem a tua fala, né, o vinculante. O que que é conformidade? É eu estar dentro da legislação no meu processo interno na empresa. E por isso eu digo que eu estou em compliance. Estar em compliance é adotar programas em que eu possa demonstrar caixinhas que eu adoto os cumprimentos legislativos, legais da legislação, mas também com uma intencionalidade ética de integralidade. Vem muito com o movimento do anticorrupção, em que empresas tinham que mostrar que tinham processos internos idôneos, que são empresas que estão a favor da sociedade, de um conjunto governamental de forma íntegra. Quando a gente fala sobre integridade, eu gosto muito de ter essa reflexão. Integridade é estar inteiro dentro de qualquer situação. E quando nós falamos dentro de uma organização, uma empresa, seja pequena, média ou grande porte, essa integridade é muito importante, porque eu tenho que mostrar que eu sou uma empresa boa, que eu cumpro a legislação, que eu tenho caráter ético, não só externo com os meus consumidores e clientes, mas interno com os meus empregados, mas também tenho que mostrar a intencionalidade, que eu sou inteiro, que eu sou íntegro em qualquer fase da condição que aquela empresa tramite. Independente das circunstâncias, né? Exatamente. Eu acho que até dava para fazer um paralelo, né, Mel, com a pessoa física, né? O que nós poderíamos dizer, essa integralidade, a integridade, né? Esse sentimento ético, né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, quando a gente fala assim em compliance, né? É bem isso. Muita gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, que não sei o quê, que é só para grandes corporações, né? Que é isso, é aquilo, né? E, na verdade, não é nada disso, né? É exatamente como essa explicação que tu deste agora há poucos instantes. E, inclusive, falando ali sobre a anticorrupção, né, Mel? Isso vem exatamente para complementar o 10º princípio do Pacto Global, né, que é a anticorrupção. Né? Então, o Pacto Global lá de 2004, né, quando o grande Kofi Annan, né, eu não deixo nunca de reverenciar essa pessoa, né, para mim era um grande símbolo de integridade, né, de preocupação com a humanidade, né? E ele que era de uma família abastada, né? Uma família que, né? Digamos assim, na verdade, lá em Gana, ele era até de uma família nobre, né? Sim, o Kofi Annan, né? E sempre dedicou a sua vida, né, a essas questões sociais, né? Preocupação com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da sociedade, enfim, né? Ô, Mel, e aí entra nessa mesma esteira, entra a due diligence. Isso. E aí? Então, dentro do compliance, nós temos o programa de integridade, né? Nós falamos de programa de compliance. E aí há algumas caixinhas. Entre essas caixinhas, há o due diligence, que é a análise, como se fosse uma auditoria de uma empresa. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma empresa, sou o CEO de uma empresa e quero contratar o Abel como fornecedor. Eu não sei como que é a empresa do Abel, se é sólida, se trabalha com trabalho análogo à escravidão, trabalho forçado, Infantil. se paga os tributos. E aí eu começo a pegar essa caixinha dentro do compliance e começo a trabalhar com o due diligence, que é diligenciar a sua empresa, analisar ela até, eu brinco, até a alma, para saber se o Abel é um bom fornecedor para trabalhar com a minha empresa. Então, o due diligence, ele traz uma condição de transparência, de que realmente essa empresa, por exemplo, a empresa do Abel, ela é digna de trabalhar com a minha empresa e ela também traz para os investidores uma segurança de que essas contratações são contratações sólidas.
em que o Abel, a empresa do Abel, não irá manchar a minha marca. Por quê? Vamos pegar um É exemplo. uma cadeia produtiva. Uma cadeia. Vamos pegar o exemplo que foi midiático das vinícolas do Rio Grande do Sul. Elas estavam numa fase de colheita, contrataram uma empresa terceira para colher as uvas. E essa empresa contratada, ela não fez o seu serviço corretamente, deixando seus empregados em ambientes que não eram adequados, não fornecendo a alimentação correta, né? O Ministério Público do Trabalho traz uma série de condições irregulares que essa empresa adotou. Mas veja, se a empresa que contrata, que foi a vinícola, que é a contratante, tivesse feito um due diligence de análise daquela empresa contratada, e não só de análise documental, mas ir lá, em loco, analisar como é que aqueles empregados estavam colhendo naquele momento. O due diligence eu pego o exemplo das vinícolas, que é o clássico. A vinícola tem a gestão, ela é responsável direta. É a ficha corrida dela. Exatamente. E aí é o ponto que, se ela não faz o due diligence, ela é responsabilizada, tanto civil e criminalmente. Ô Mel, para complementar esse teu raciocínio, eu tenho duas situações que a gente poderia utilizar aqui. Antes de eu vir para o meio acadêmico, né, eu trabalhei numa empresa privada, e o diretor financeiro, ele tinha por hábito fazer isso aí. Ele recebia, né, lá a empresa recebia os balanços, né, toda a parte de balanço, os demonstrativos financeiros normais, né? Fazia lá uma simulação daquilo ali, tudo, beleza, tudo jóia, apresentava os índices, né, os indicadores de liquidez, de endividamento, de resultado, ok? Mas ele fazia o seguinte, ele pegava sempre alguém que trabalhasse na área de cadastro ou de cobrança, né, ou de cobrança ou de cadastro, e mandava uma semana. Agora tu vai fazer tal região do Rio Grande do Sul, tal região de São Paulo, tal. Era uma empresa que, inclusive, ela era exportadora, né? Fazia isso aí, né? Então, eu achava assim, muito interessante, porque isso complementa esse teu raciocínio anterior, né? Sim. Então, esse é um dos casos. E um outro caso que eu achava muito interessante era de uma empresa aqui de Santa Catarina, de Joinville, né? Que isso lá, né, muito tempo atrás, ela já usava algo parecido com essa due diligence, né? O que eles faziam? Eles faziam exatamente isso aí. E era exatamente com o fornecedor. O fornecedor, eles não faziam assim uma conferência dos padrões de qualidade dos insumos que recebiam. Sim. Por quê? Porque aquele fornecedor, ele já era alguém credenciado, né? Alguém que já passou por esse crivo, né, da due diligence, que na época nem se falava nisso aí, né? Mas, assim, são dois exemplos que complementam, né, esse teu raciocínio aí. Ô, Mel, ok, legal. E como tu falaste, né, muitas vezes pensa assim, não, mas espera aí, tu está fazendo um mestrado em tecnologia, né? Tecnologia da informação e outros agregados mais. O que isso tem a ver com compliance? O que isso tem? Por que nós devemos, né, nós que trabalhamos mais com essa área tecnológica, né? Por que nós temos que ter essa preocupação? Olha, toda empresa, mesmo que ela não trabalhe com compliance, ela deve se atentar às questões tecnológicas. Rapidinho, né? Né? Rapidinho. E o compliance, ele vem atrelado. Ontem, por exemplo, eu estava numa formação. Veja o afunilamento de compliance para inteligência artificial. Ou seja, como que eu vou adotar o compliance, os regimentos internos e normativos dentro de uma empresa para implementar inteligência artificial como modelo de negócio para empresas. Então, hoje não tem mais como nós fugirmos da tecnologia. Não Qualquer tem. sistema que se implante, ele vai trazer inteligência artificial atualmente. A gente tem que ser realista. Sim. Para quem não tem ainda a noção e a prática da inteligência artificial, eu vou citar um exemplo muito básico. Hoje, as empresas que demandam com empregados que usam EPI, que é o equipamento de proteção individual, já há empresas que utilizam inteligência artificial
para monitoramento do Do uso uso. do EPI, para monitoramento se ele está usando o EPI adequado e para monitoramento se ele não está E se está usando, né? utilizando. Exatamente. Então, a inteligência artificial, para quem ainda não começa a ter consciência de uso, ele começa a ficar um pouquinho a cada dia fora do mercado. Um pouco mais fora, né? E assim, né, Mel, nossos internautas, nossos ouvintes da Rádio Cidade em Dia, não tem como bloquear isso aí, né? Agora, então, cada vez mais, né, na academia se utiliza muito a inteligência artificial, em geral o ChatGPT, né, que é o que mais se utiliza ali. E assim, nos trabalhos acadêmicos, né, há uma declaração da pessoa que fez aquele tipo de trabalho, seja uma monografia, um TCC, um trabalho normal que o professor tem exigido, ele faz uma declaração de que usou a inteligência artificial, sim ou não, né? Usou ou não usou a Sim. inteligência artificial e para que usou? Exatamente. Para que ele usou, né? Porque tudo que existe na tecnologia, eu acho, aliás, que não é só na tecnologia. Eu acho que tudo que existe para o bem e para o mal. Exatamente. É só como é que nós vamos, né? É igual como muita gente fala, o veneno, né? O veneno depende da dose. Depende da dose, ele é remédio, depende da dose, ele é veneno mesmo, né? Exatamente. Enfim, então, como é que usa a inteligência artificial, né? Hoje aí, talvez, não sei, mas talvez o mais popular seja o ChatGPT, acredito que seja, né? Porque na academia a gente usa muito o ChatGPT, né? Enfim, e ele é um grande aliado, né? Só que nós não podemos confundir o uso da inteligência artificial com plágio. Exatamente. Né? Então, são coisas absolutamente distintas. Ou seja, o que eu vou dar um exemplo que eu utilizo bastante, Mel, e internautas e ouvintes. Na nossa área, muitos textos eles são em inglês, né? A gente tem, né, digamos assim, se vira no inglês, ok, legal. Mas às vezes tu pega lá um texto de 30 e poucas páginas, né? Tu dá uma olhada ali e tal. O que é que eu faço? Eu jogo lá no ChatGPT e coloco, né? Destacar os 10 pontos principais disso, os 10 isso aqui, tá. Então, ok, não é problema nenhum. Agora, claro, né? A gente tem que citar a fonte, qual foi a tecnologia que utilizou, né? E assim por diante. Então, ouvintes e internautas, não é pecado usar, não, mas vamos usar de forma racional e de forma ética, né? Principalmente de forma ética. Mas vamos seguir um pouquinho adiante aqui. Mel, esse teu mestrado é na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso. Na Universidade Federal. E tem uma previsão de quando é que nós terminamos esse mestrado? Sim, tem sim. Eu já consegui concluir as disciplinas obrigatórias. Já está em fase de qualificação? E agora eu estou fazendo, então, a dissertação e a apresentação é para o 2026. Já qualificou? Já. Já qualificou? Então isso aí é rápido agora, né? É rápido. Mel, outra coisa aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ESG, né? Até porque hoje também algumas instituições, né, principalmente instituições públicas, eles já não usam mais o E e sim o A, né? ASG, né? Então, seja ASG, ESG, no fundo é a mesma coisa. E talvez o fato de usar ESG no lugar de ASG, né? Mantém o vernáculo original, né? Que aí lá em 2004, quando surge, né, a ideia do ESG. Então, mantém o vernáculo original. E eu gosto muito de manter o vernáculo original. Eu acho que fica bacana, né? Porque é a mesma coisa que muita música, né? A música tu escuta original, né? Qual que for a língua, né? E depois tu escuta uma versão e aí tu mais ou menos observa, não, mas isso não era bem isso que o outro queria dizer, né? Então o ESG também é outra questão que muitas vezes as empresas, né? Elas pensam, não, mas isso é mais um modismo, mais uma sigla, já tem tanta sigla, né? TQC, ODS e tal, depois nós vamos voltar para o ODS, né? TQC, ESG, não sei o quê, mas não é só mais uma sigla, né? É uma sigla porque fica mais fácil de nós falarmos.
mas ESG tem uma enorme representatividade para as empresas, né? Exatamente. Então, tu que és uma pessoa que tem estudado com bastante profundidade ESG, gostaria que tu compartilhasse um pouco do teu conhecimento com os nossos internautas e os nossos ouvintes. Abel, a tua colocação foi bem feliz no sentido de que muitas pessoas podem associar o ESG como uma moda e essa moda pode passar. Só que é importante a gente voltar um pouquinho atrás, mencionando que essa sigla não surgiu agora. Ela já vem de alguns anos com pessoas importantes, como tu bem mencionaste, o Kofi Annan, Kofi Annan. que é um dos... Nós devemos muito a ele, porque ele era uma figura pública de autoridade e relevância, em que reúne 50 empresas financeiras e diz o seguinte: não quero mais, não falou assim, mas ele disse, não podemos permitir mais que vocês mostrem somente a sustentabilidade. Quando ele fala em sustentabilidade, ele está, sim, falando sobre a parte ambiental, e a gente vai tentar falar aqui um pouquinho qual é a diferença de sustentabilidade, qual é a diferença de ESG. Mas só terminando a complementação do Kofi Annan, ele diz, vocês precisam mostrar muito mais além do ambiental. Vocês precisam mostrar que a empresa de vocês adota estratégias de mitigação ambiental, social e de governança. E aí vem o acrônimo do ESG, que em inglês é o Environmental, Social e Governança, no Brasil, ambiental, social e de governança. Bom, feitas essas considerações do Kofi Annan, que eu gosto de lembrá-lo sempre, né, como gratidão, aqui nós temos uma diferença. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu falo num exercício macro, de fora da comunidade, da sociedade, do bem-estar, de um desenvolvimento coletivo. Quando eu falo ESG, eu também trago a base da sustentabilidade, mas é de uma forma direcionada aos investidores de uma empresa. Eu não vou falar somente do externo, mas eu vou desenvolver o interno, que é métricas, indicadores. Então, quando nós falamos em ESG, a gente não fala só no sentido esta empresa tem um caráter filantrópico. Tem uma parte do S que fala sobre como essas empresas ajudam comunidades. Mas isso é só uma ramificação. O entorno dela é eu demonstrar uma gestão sólida de governança, em que ela consiga, dentro desse G, mostrar que ela trabalha com o ambiente e com o social. E por isso que essas empresas financeiras foram demandadas a ter um indicador. Você é ESG, portanto, você é uma empresa digna de confiança. Vamos pegar um exemplo prático, Abel. Você quer investir em uma empresa. Você quer botar o seu dinheirinho lá, que no seu caso é um dinheirão. Nem tanto. Quer investir numa empresa. E aí, quando você olha que ela trabalha com a vertente ESG, isso já dá um pouco mais de tranquilidade. Porque ela tem métricas, e métricas que ela pode comprovar por meio de relatórios que são desenvolvidos de uma forma transparente e dentro daquela gestão. Quem estava desenvolvendo esse trabalho na governança, né? Então, isso é muito importante, principalmente para investidores, e aí vem a modulação do mercado. Opa, se eu consigo mostrar que eu sou ESG, eu também vou ter condições benéficas para a minha empresa. Vamos pegar um exemplo do Sebrae. Recentemente, o Sebrae adota o selo ESG para micro e pequenas empresas. Por quê? Porque essas pequenas empresas estão dentro da cadeia de valor. A Melissa trabalha como operadora de máquinas. Eu tenho uma pequena empresa de operadora de máquinas. E eu trabalho prestando serviço para a Petrobras. A Petrobras exige da empresa Melissa que mostre vertentes ESG para estar dentro da cadeia de valor. Porque se a Petrobras trabalha com ESG, todos os fornecedores terão que trabalhar, sejam eles pequenos, médios ou grande porte. E isso, Melissa, responde, é bem provável, né, que tu, como especialista em ESG, é bem provável que isso responda a primeira pergunta que vem, né? Vamos implantar o ESG. Primeira pergunta, o que eu ganho com isso, né? Exatamente. Certamente. Então,
que ganha? Ganha visibilidade, né? Ganha a possibilidade de entrar numa cadeia produtiva, ganha respeito da sociedade, né? E agora ganha também, possivelmente, operações bancárias com custos Com custos menores. menores, com custos menores. Ô, Melissa, outra coisa, recentemente eu andei lendo uma matéria que eu não lembro onde, confesso aqui que eu não lembro onde, que o ESG, ele não é juridicamente vinculante, mas poderá vir a ser. Tem Sim, fundamento isso? tem. O ESG, ele é vamos dizer, uma gestão voluntária. Uhum. Cada empresa escolhe se ela quer adotar esse modelo modelo, de né? negócio. Só que, como nós falamos, há uma crescente no mercado exigindo o cumprimento da transparência no sentido ambiental, muito pós-Covid. Uhum. E no Brasil, nós já temos, né, a CVM vinculando a empresas de capital aberto a partir de 2026 Isso. relatórios que são chamados tecnicamente como IFRS 1 e IFRS 2. O IFRS 1, essas empresas, tanto de capital aberto quanto reguladas, né, como empresas securatórias, elas precisam mostrar vertentes ESG neste primeiro relatório. No segundo, a questão climática. Portanto, o modelo de gestão do governo, ele exige que essas grandes operações demonstrem processos de sustentabilidade. Não significa que todos são obrigados, né, fora dessa cadeia de capital aberto, mas significa que o mercado vem cobrando empresas nesse modelo de gestão. E assim, né, Melissa, outra coisa importante de a gente lembrar, mas isso é uma onda que vem e depois vai embora. Aí eu já escutei isso aí, inclusive, de um executivo de uma empresa. Não, mas isso aí, assim como o Programa de Qualidade Total, TQC, assim como o TQC veio e foi embora, eu disse, não, peraí. Quem disse que o TQC foi embora? O TQC hoje não se fala mais, por quê? Porque isso aí foi incorporado. E foi incorporado por quê? Pelas organizações. Porque lá fora a sociedade, os consumidores, né? Eles não querem mais saber. Antigamente, né, a gente falava assim, esse produto aqui tem um diferencial competitivo, altamente positivo, que é a qualidade. A qualidade hoje ficou tão incorporada nos produtos e serviços que a sua ausência é que vai dar um diferencial competitivo, porém negativo. Exatamente. A mesma coisa, eu vejo assim, que o ESG é a mesma coisa. Né? Daqui a pouco isso vai ser tão normal, tão natural nas organizações que querem se perpetuar no mercado, que não vai ter mais necessidade de nós falarmos com tanta profundidade, assim, de falarmos com tanta ênfase, né? Com paixão até, né, Melissa? Sim. Até com paixão. E muitas vezes sendo mal entendidos, né? É muito comum que alguns executivos, né, pensem, não, é só mais uma consultoria que quer ser vendida, né? E não é isso, né? E não é isso aí. Por quê? Porque, claro, vai ter a consultoria que vai ser disponibilizada e vai ter custo, evidentemente, porque também toda a tua formação, né, Melissa, ela teve um custo, tem um custo, Sim. e não é um custo baixo, né? Não é um custo barato, né? Então, claro, é a lei do mercado, né? Evidentemente que se nós estamos proporcionando um produto ou um serviço de qualidade, nós vamos cobrar por isso, né? Porque intrinsecamente nos produtos, sejam eles, né, bens, produtos ou serviços, né, eles precisam ter uma valoração expressa monetariamente, né? O mercado é isso, né? Então não tem como ser diferente. Estamos levando ao ar mais uma edição do nosso Visão 2030, né? Nosso podcast Visão 2030, né? Uma cortesia do grupo SC Todo Dia de Comunicação e a convite do nosso grande jornalista, parceiro
do Comitê ODS Criciúma Santa Catarina, o jornalista Denis Luciano, a quem, mais uma vez, nós queremos agradecer aqui a sua gentileza, a sua cordialidade, né? Melissa, eu sei que na OAB Santa Catarina, né, a Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, né, ela tem diversas subseções. É subseção que chama? Isso, É subseções, né? exatamente. Subseções. E eu sei que uma das subseções, né, a Melissa está à frente dessa subseção. Qual é essa subseção e o que essa subseção faz? Então, Abel, eu sou bem feliz de estar junto com os meus colegas advogados, né, pela OAB de Santa Catarina. Nós participamos do Comitê de Conformidade e Integridade, em que é regido pela doutora Alexandra Candemil, que eu já deixo um grande abraço. Quero mandar um abraço para a Alexandra Candemil também. Uma pessoa muito inteligente, competente. E ela, visionária, abre o subcomitê de ESG, né? Integridade também, integridade ESG e direitos humanos. E eu fico à frente auxiliando-a para desenvolver junto à nossa categoria essa consciência e, mais do que consciência, o desenvolvimento dos estudos e estudos profundos sobre o ESG. Uhum. Então, ao longo de 2025, nós conseguimos realizar algumas reuniões virtuais presenciais e também algum desenvolvimento de trabalhos correlatos e o nosso ADVcast, em que o nosso presidente Abel foi convidado e deu um show quando falou sobre ODS, né, para nós. Perfeito. Ô Melissa, outra coisa, e agradeço, né, o convite, foi em outubro, né? Foi em outubro, né? Foi exatamente no Dia Mundial da ONU, né? Isso, Foi exatamente. no Dia Mundial da ONU, isso, perfeito, tá. Ô Melissa, outra coisa, é claro que quando nós falamos em ESG, né, nós não podemos perder de vista a familiaridade, vamos chamar assim, né, que ESG tem com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? São coisas distintas, são, mas eles estão, digamos assim, umbilicalmente unidos, né? Sim. Não tem como fazer uma coisa sem utilizar outra. Para os nossos internautas e ouvintes ficarem mais atentos, né? Quando se fala em ODS, né, isso estamos falando em nível dos 195 países, né, nações, né, não vamos falar em país, das nações que fazem parte da Organização das Nações Unidas, né? Por outro lado, conforme a Melissa falou, em 2004, né, o Kofi Annan chamou as grandes, aquelas 50 empresas, né, do segmento financeiro e disse, olha, o negócio é o seguinte, vocês não podem pensar só em lucro, em dizer que vocês estão preservando o ambiental, nós temos que pensar numa forma mais global. E aí entra ESG, né? Então, esse conceito ESG, ele tem familiaridade com todos os 17 ODS, Sim. mas alguns se destacam mais, né, do que outros, né? Alguns ODS, né, eu acredito que o 16, né, seja um dos grandes ODS que vocês, né, utilizam. Então, eu gostaria de ouvir a Melissa falar um pouquinho, né, sobre quais os principais ODS, né? Claro que, mais uma vez, todos eles são importantes para o ESG, claro que sim, mas alguns se destacam como sendo assim os pontos de partida ou a vitrine, né, do ESG. O que nós poderíamos falar, Mel? Abel, eu quero fazer uma reflexão bem importante da tua fala, de que os ODS, eles são convergentes, eles estão sempre em conjunto com o ESG. Uhum. Tanto é que se vocês entrarem em qualquer página de empresas que trabalham com ESG, lá terá um link com um portal de sustentabilidade, ou vai estar também com o nome ESG. Uhum. Vocês podem baixar os relatórios ESG ou de sustentabilidade, e lá, principalmente para quem trabalha com GRI, que é um relatório internacional, Isso. ele demanda que, se eu trabalho com métricas ESG, eu correlacione todas essas métricas com os ODS.
E aí é até bonito, assim, né? Vale o investimento da leitura de entender o porquê que cada empresa correlata uma à outra, porque sim, elas caminham juntas. E há alguns ODS muito típicos de correlação, por exemplo, o 8, né, que é o Uhum, trabalho decente, em que há desenvolvimento de trabalhos, como que eu posso migrar essas pessoas e desenvolver projetos internos na minha empresa, né? A questão da parceria com instituições de ensino, empresas com instituições de ensino também é muito utilizada, porque nenhuma empresa consegue trabalhar com ODS muitas vezes de forma solitária. Ela precisa da comunidade, ela precisa das pessoas que estudam sobre o tema. O ODS 3, que é do bem-estar, né, muito presente uhum, também, não só para os colaboradores, mas para a comunidade como um uhum, todo. uhum. Não jogar um monte de resíduo na natureza, né? Exatamente. Então, eu sempre falo, quando eu ministro aulas sobre ESG, não há como trabalhar com ESG sem trabalhar com ODS em Uhum, conjunto. uhum. E assim, se a gente fizer né, um resgate histórico, né, Melissa? Digamos assim, o ESG ele surgiu na esteira ainda dos ODMs, né? Os Sim, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Somente em 2015 que passa, então, a valer os ODS. Então, quer dizer, tem uma trajetória histórica nisso aí, né? E nós não podemos esquecer que essa trajetória ela existe historicamente, nós conhecemos, isso é quem estuda, né? Como é o nosso caso, né? Enfim, e eu gostaria de fazer aqui uma ressalva, Melissa, que eu acho que são muito importantes. Aquele primeiro ODS que tu relatasse, o ODS 8, né, o trabalho uhum, decente ali, né? Quando nós falamos em trabalho decente, nós devemos entender que, universalmente, nós temos dois fatores importantes que as organizações devem estar sempre sintonizadas. A Organização Internacional do Trabalho, né, sim, que de onde emanam toda a normatização e normalização, né, em relação às relações de trabalho, mas também lembrarmos que nos 10 princípios do Pacto Global também tem uma parte que é dedicada ao trabalho. E lá no próprio Pacto Global, né, existe uma reflexão dizendo que todos os 10 princípios do Pacto Global, todos eles, têm alguma inspiração anterior. Então, esses que são dedicados, né, os princípios que são dedicados às relações de trabalho, certamente eles têm a sua inspiração, né, na Organização Internacional do Trabalho. E assim, né, Melissa, quando a gente fala nesse trabalho decente, né, falávamos aqui há poucos instantes sobre as vinícolas, né, sim, que, coitadas, né, foram talvez desavisadas, né, não foram tão cuidadosas, acreditaram na lisura dessa empresa que contratou os prestadores de serviço e assim por diante, né? Então, o que não vem ao caso nosso aqui sim, nesse uhum, momento. Porém, né, como diz o velho ditado da vovó, né, sopinha quente e prudência não faz mal para ninguém, né? exatamente. Então, em relação ao trabalho decente, né, se nós observarmos, não são tantas metas que existem lá no ODS 8, né, mas existem as métricas. Ah, mas tal métrica não existe lá, na minha empresa a gente faz tal coisa. Eu sempre digo o seguinte, olha, se lá não tem um indicador, uma métrica, né, porque o indicador e métrica é a Uhum, mesma coisa, né? Se eu não tenho uma métrica, um indicador, eu posso criar. Não existe nenhum obstáculo, ou não coloca nenhum obstáculo em relação a isso. Né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, eles não colocam nenhum obstáculo em relação a isso. Ao contrário, eles incentivam. Né? claro. Por quê? Porque aqueles objetivos eles são gerais, as metas são globais, e aí são criados os indicadores. Mas, evidentemente, que se a nossa empresa, aqueles indicadores estão mais relacionados com as questões de nações. Né? Sim. Então,
nada impede que nós, nas nossas organizações, tenhamos a capacidade de criar os nossos Com indicadores. certeza. Né? O ODS não é engessado, ele é um orientador, não, né? ele é um orientador. Ele é um orientador. Melissa, sobre os dois IFRS, né, que é o 1 e o 2. E 1 e 2, 1 por e 2, enquanto tá? tá. Em linhas gerais, qual é o escopo desses dois IFRS 1 e 2? O que aborda basicamente o escopo básico deles? Então, eles vêm como uma normativa de demonstração contábil para que a empresa possa demonstrar que ela vincula essa operação com processos de sustentabilidade. E ela vai perpassar desde as contratações de fornecedores, a cadeia de valor, para demonstração se a empresa tem essa visão dos riscos externos em que ela pode provocar. Então, o 1, ele traz um aspecto mais geral, que a gente fala sobre o ESG, né? Então, principalmente também, é um alerta, quem vai assinar estes relatórios são os contadores. Então, vejam que quando a gente fala sobre sustentabilidade e ESG, ele traz uma matéria multidisciplinar. Uhum. Por quê? Porque o governo, ele traz, e também os órgãos reguladores, a formação de equipes que possam estruturar, analisar de forma sistêmica o quanto aquela empresa coloca em risco a sua operação no mercado de trabalho. Então, o IFRS 1, ele vem com uma vertente neste sentido. O 2, ele simplesmente fala sobre ambiente climático, como que ela desenvolve. Por exemplo, tem agora algumas empresas do Rio Grande do Sul que depois, né, de tudo que aconteceu com das tragédias, essas empresas trabalham com o mercado externo. E o mercado externo começa a exigir delas uma declaração de como que elas vão conseguir trabalhar caso ocorra novamente. Será que elas conseguirão entregar o produto que está programado para 2026? Uhum. Né? E da mesma forma, as seguradoras. Como é que uma seguradora pode fazer um seguro com empresas que passaram por eventos climáticos? Uhum. Como que ela está administrando isso internamente e contabilmente, que é o que o 2 traz. Né? Lembrando aos nossos internautas e ouvintes que o F do IFRS, o F é de finance, né? Finanças mesmo. Exatamente. Então, quer dizer, todo o reflexo, né? Ele vai acabar, né? A nuvem que se forma no resto chove na área financeira, né? Eu sempre tenho o hábito de falar para os meus alunos, né? Olha, a parte mais sensível de qualquer empresa é exatamente a área financeira. Por quê? Porque tudo converge para ali, né? Comprou um maço de prego, né? Os suprimentos é que comprou, mas quem vai pagar é a área financeira, né? Contratou ou demitiu alguém, a área de recursos humanos é que faz isso, mas quem vai pagar é a área financeira, né? Enfim, tem tudo isso aí que a gente deve considerar, né, que são aspectos que, sem dúvida nenhuma, né, vão afetar a área financeira, que é a área mais sensível de qualquer organização, né? Independentemente do segmento, né? E, Abel, nós começamos, então, com a corrente do 1, do 2 e já a estimativa para desenvolvimento de outros, por exemplo, um IFRS somente para a parte social. Então, a reflexão que nós temos que dar aos nossos ouvintes é: não percam tempo. Por mais que vocês não estejam na cadeia de empresas de capital aberto, o sentido de que indica que a sociedade também terá contornos legislativos para médias e pequenas empresas neste sentido. E outra coisa, né, Melissa, tu falavas anteriormente ali no relatório GRI, né, que é o Global Reporting Initiative, muitas vezes, né, porque outra coisa, ouvintes e internautas, né, todo esse material existe também em língua portuguesa, traduzido para o português e disponível em PDF, livre, é só baixar.
Aí alguém pode pensar assim, não, mas eu olhei lá, deu 1.000 e poucas páginas, porque tem mesmo 1.000 e poucas páginas, né? Não, mas são 1.000 e poucas páginas porque é para todos os segmentos. Sim. Aí cada um vai pegar o seu tipo de segmento, né? Vai pegar o segmento que lhe é peculiar. Então não vai trabalhar com todas as 1.000 e poucas páginas. Não é isso, né? Então muitas vezes, né, Melissa, pela falta de informação, né? Não, isso é muito grande, isso é muito difícil, isso é para grandes corporações, isso para... Não, é para todos nós, né? Inclusive, nós devemos sempre lembrar o seguinte, ESG, ODS, tudo isso aí é para lembrar que nós não temos planeta B, é só esse que nós temos, e nós temos que preservá-lo. E isso compete às organizações, sejam elas empresas públicas, privadas, instituições de ensino, às nossas pessoas físicas, nós como pessoas físicas, enfim, todos nós somos corresponsáveis, né, por um planeta melhor. Então, é exatamente isso que nós devemos lembrar aqui, né? Tinha um outro aspecto que eu gostaria de comentar aqui contigo, Melissa, que é sobre... E aí, as empresas, quem está sendo responsável por ESG? Porque a gente lembra, né, que quando algumas de outras ferramentas que foram adotadas e incorporadas nas organizações, havia uma disputa. Não, isso aí é da área estratégica ou isso aí é da área de recursos humanos, né? Uhum. Então, dependendo do porte da organização, né, havia até uma queda de braços. Né? Quem vai fazer isso? Quem é responsável por isso aí, né? E aí, qual é a tua visão em relação a isso? Abel, não existe receita de bolo, né? Porque como é um trabalho multidisciplinar, nós precisamos de várias cabeças pensantes dentro de uma empresa. Do P maiúsculo ao P minúsculo, do patrão ao peão. Exatamente. Por que eu digo isso? Porque nós vamos trabalhar com assuntos que permeiam em questões ambientais, que muitas vezes uma pessoa que trabalha com governança não tem tanta habilidade, né? Principalmente com as normativas. Uhum. E o social, que muitas vezes também não tem a consciência do que é uma gestão de governança. Uhum. Portanto, não existe uma pessoa específica. No mundo ideal, em grandes corporações, a gente encontra comitês de ESG, que são integrados por RH, pelo jurídico, pela parte de segurança e medicina do trabalho, a parte ambiental. E normalmente são grupos ad hoc, né? Fazem aquela parte ali, terminou aquela parte ali, ok, cada um volta para o seu canto. Exatamente. Grupos ad hoc. O que a gente tem visto, a modelação, é que em grandes corporações existe um compliance officer. Ele faz a gestão deste trabalho. Por que o compliance officer? Porque não tem como eu trabalhar com ESG sem ter a conformidade, o compliance estruturado em conjunto. Para pequenas empresas, eu sempre recomendo, trabalhe com uma pessoa que tenha possibilidade de análise sistêmica, que tenha vontade de estudar, porque não necessariamente ela saberá de tudo. E se ela saberá, desconfie. Porque é um mundo vasto. É muito grande. Exatamente, né? Desconfie daquele que acha que sabe tudo. Exatamente. Né? Por vezes eu tenho, quando eu lido com a integralidade da gestão do ESG, alguma dificuldade no segmento. Esse segmento tem uma situação ambiental diferente. Eu procuro uma base para me orientar. Então, nós não vamos saber tudo. Sim, até porque a literatura está aí à nossa disposição, né? Para nós consultarmos na hora que nós necessitamos e para fazer o uso da melhor maneira possível, né? Sendo dentro daquilo que a conformidade exige, né? Então, não há problema nenhum consultar um manual, isso, aquilo, não há problema nenhum, né? Até porque nenhum de nós tem obrigação de saber tudo. Exatamente. Né? Agora nós temos que ter a capacidade de saber onde é que nós vamos buscar, né? Mais essa informação. Então, mas, Abel, o que nós podemos aconselhar os nossos ouvintes é que elejam uma pessoa que tenha uma capacidade sistêmica, uma capacidade de gerenciamento, porque esta pessoa necessitará trabalhar com os 3 eixos, com ambiental, social e de governança. Porque é bom lembrar que eu não sou ESG se eu trabalhar somente com ambiental. Aí fica capenga, né? Não é ESG. Não.
né? Então, eu tenho que transmitir, além da conformidade, além da legislação que eu devo cumprir, o algo a mais. A gente pode, de forma muito resumida, dizer que o ESG é o algo a mais com intencionalidade. E assim, uma coisa que nós devemos sempre pensar, os nossos ouvintes, os nossos internautas, as nossas empresas, né? As instituições de ensino, as organizações em geral, o poder público também, né? Lembrar que a vida em sociedade ela tem que ser uma vida integrada, né? Nós não podemos pensar em ilhas, né? Nós temos que pensar de uma forma integrada e cada vez mais a sociedade exige isso cada vez mais, né, Melissa? Sim. Então nós devemos pensar da seguinte maneira, né? O que nós podemos fazer para melhorar esse mundo, para fazer com que nós tenhamos uma sociedade cada vez melhor, mais justa, mais equitativa, né? Com menos diferenças, né? Sem fome e com saúde melhor e por aí vai, né? Exatamente esse é o propósito, né, da Agenda 2030, né? Eu sempre gosto de relembrar, seja aqui nos nossos podcasts ou seja nas palestras que eu profiro, né? Que a Agenda 2030 ela é mais do que os ODS, né? Então, os ODS eles são a maneira como nós operacionalizamos a Agenda 2030. Então, e é comum a gente ouvir, né, ou conversar com alguém e alguém achar, não, a Agenda 2030 é os ODS. Não, os ODS são a maneira de operacionar a Agenda 2030, né? Porque a Agenda 2030 ela congrega os 5 P's que felizmente em inglês é P e em português também é P, né? Nós devemos pensar então que a Agenda 2030 ela se preocupa com o quê? Com as pessoas, né? As pessoas que elas tenham a sua prosperidade, que elas vivam numa sociedade em paz, que elas pensem no nosso planeta, né? Enfim, tudo isso faz parte, né, do escopo da Agenda 2030. E para fazer com que isso aconteça, né, nós temos, evidentemente, que utilizar o máximo possível dos 17 ODS. Muito bom. Ô Mel, e o que mais tu poderias acrescentar aqui para nós, né? Nós estamos aí já nos encaminhando para a parte final, mas assim, o que nós poderíamos explorar ainda mais sobre ESG, sobre compliance, né? O que mais nós poderíamos explorar que acabamos não explorando aqui? O que mais poderíamos acrescentar? Um conselho para os nossos ouvintes. Quem quer começar a trabalhar com compliance é muito oportuno nos dias atuais. Trabalhar com compliance é mostrar que a empresa adota processos orgânicos e sistêmicos. Precisa ser um compliance grande. O compliance ele é um programa em que eu posso estruturá-lo de forma fragmentada para pequenas empresas. Posso. Claro que não seria o mundo ideal, mas para iniciar, ótimo. Ótimo. Por exemplo, adotar um canal de denúncia, que hoje a Lei 14.457 de 2022, salvo engano, se a minha memória está boa ainda, né, exige para empresas que tenham CIPA. O canal de denúncia está dentro do programa de compliance. Esse canal de denúncia ter paralelo a um código de ética e conduta que mostre como os fornecedores e empregados internos e externos podem fazer relatos caso aconteça alguma divergência, seja um assédio moral, sexual, uma agressão física, verbal, que eles tenham esse canal aberto. Isso é muito importante. Por quê? Porque há uma modelação de mercado de que empresas tenham a transparência vinculada por meio de canais. E não é o da ouvidoria. São canais específicos para que essas pessoas possam se sentir seguras. Tanto que o Código de Ética moderno, ele menciona que essas pessoas podem fazer seus relatos de forma anônima e que não haverá retaliação. Então, revisar os seus códigos de conduta e ética. Eu estava escutando uma fala
de uma pessoa da Controladoria Geral da União, e ela diz que quando ela faz a análise das empresas proéticas, ela pergunta para a empresa: você tem certidão de nascimento? Aí eles começam: certidão de nascimento? O que que é? Ah, será que é o CNPJ? Não. É o seu código de ética e conduta. Porque é dali que nascerá a base comportamental da sua empresa. É dali que você dirá como que as pessoas se comportarão, seja terceiros, fornecedores, clientes e funcionários. Ali que nasce como essas pessoas irão Deve se interagir comportar. entre elas. É interessante, né, Melissa, que quando fala nesse código de ética e conduta, né, muitas vezes já se associa com algo muito grande, né? Que aí tu olha lá, o Código do Processo Civil, o Código Civil, tudo umas coisas muito grandes, tal. E um código de ética, eu até vi um código de ética e conduta há não muito tempo. Ele devia ter o quê? Uma meia dúzia de páginas, mais ou menos. E assim, e era letrinha grande ainda, né? Por exemplo, o nosso Código de Ética e Conduta do Movimento ODS Santa Catarina, né? Ele é bem enxuto, eu não lembro quantas páginas tem, mas ele é bem enxuto, né? Enfim, então não precisa ser uma coisa grande, mas precisa ser alguma coisa que seja pontual. Claro. Né? Que pontue exatamente, olha, é isso, aquilo. Em caráter orientativo. Exatamente, ó, tu pode fazer isso, aquilo, tu não pode fazer isso, aquilo, que tenha esse caráter orientativo. Então, muito bom esse teu resgate de falar sobre o Código de Ética e Conduta, né? Porque é mais digamos assim, é mais um mito, né, o Mel, que a gente quebra, né? Porque esse negócio de complexo só para empresa grande, ESG não é mais um modismo, código de ética e conduta é uma coisa muito complicada, né? Então aqui nós quebramos diversos tabus, né? Derrubamos alguns mitos aqui e que nós gostaríamos, né, de convidar todos aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, né, que abracem também essa causa, né? Nós não temos um planeta B, nós queremos uma sociedade mais justa, nós queremos uma sociedade melhor, né? E isso não pode ficar apenas no discurso, isso tem que ser refletido nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? Então, Mel, eu gostaria que agora colocasse a palavra aqui para ti, para que tu faça, então, as tuas considerações finais, para que nós possamos, então, encerrar mais esse episódio do nosso podcast Visão 2030, né? Uma cortesia do grupo SC Todo Dia de Comunicação, né? Então, estamos aqui mais uma vez no ar. E aí, Mel, as tuas considerações. Abel, quero de novo agradecer o convite. Foi um papo muito rico. Acredito que a gente conseguiu despertar alguns pontos importantes na questão de sustentabilidade ESG e ODS. E também fico à disposição para maiores esclarecimentos. E eu trouxe uma frase da Ola Tomarsdottir, que é presidente da Islândia, e que não conhecia essa frase dela e me marcou, e eu levarei também nas minhas aulas, que ela diz o seguinte: não há futuro para os negócios ou líderes empresariais sem uma análise dura e honesta sobre os impactos que causam ao meio ambiente, ao entorno social e sobre que tipo de governança estamos praticando. Muito legal, bacana. Profunda, né? Profunda. E é isso que eu quero deixar aqui, uma provocação. Que tipo de governança, principalmente aos empresários, eles estão aplicando dentro das suas empresas? Será que com vertentes claras para que ela consiga demonstrar que ela adota práticas, seja dentro do ODS ou sustentáveis? Porque nós estamos no movimento de que não basta ser bom, eu tenho que mostrar ser bom. Pelas minhas atitudes, exatamente, pelas minhas ações. Né? E muitos empresários, é engraçado, que muitas vezes eles têm vergonha de mostrar as boas ações. E a gente tem que tirar esse mito. Mostrar boas ações é incentivar outros empresários, é movimentar a cadeia a fazer o bem. Perfeito. Então, eu quero aqui agradecer a Melissa por estar aqui presente conosco, dar essa grande contribuição para os nossos internautas, para os ouvintes da Rádio Cidade em Dia, né? Agradecer
ao grupo SC Todo Dia de Comunicação, agradecer aqui também o jornalista Denis Luciano, né? E convidar os nossos ouvintes e internautas que também façam parte desse movimento, do movimento ODS Santa Catarina, Comitê Criciúma, né? Estamos sempre de portas abertas. Como é que eu faço para me filiar? É simples, é só entrar lá no site do Movimento ODS Santa Catarina, né? Que automaticamente vem ali uma fichinha, rapidinho, 3, 4 perguntinhas que faz ali e manda para nós que a gente terá o máximo prazer de engrossar cada vez mais as fileiras dessas pessoas que são comprometidas com uma sociedade mais justa, com um mundo melhor, sem tantas diferenças como nós temos hoje. Muito obrigado, Melissa, muito obrigado, Denis, muito obrigado ao Grupo SC de Comunicação Todo Dia e obrigado a vocês que nos acompanham pelas ondas da Rádio Cidade em Dia e pelo canal do YouTube Rádio Cidade em Dia. Um grande abraço e até o próximo episódio.